relacionadas à organização social e econômica estão presentes em cuidados paliativos e no final da vida. Dentre as preocupações dos pacientes e familiares estão as condições de manutenção financeira para prover, por exemplo, alimentos, materiais ou moradia, durante as diferentes fases do adoecimento ou após a morte. Por isso, no vídeo dessa semana abordaremos aspectos importantes que envolvem benefícios, auxílios e procedimentos em cuidados paliativos, ou seja, contemplam a progressão da doença, o momento do óbito e após este. Em cuidados paliativos, a abordagem ao paciente e à sua família envolve não somente cuidados físicos, mas também englobam as necessidades sociais e econômicas que se modificam com a possibilidade real da morte. Nesse sentido, assistentes sociais são um dos principais atores a permitir o conforto social e garantir com que os pacientes e familiares tenham condições de passar pelo processo de morrer e pela morte de maneira mais digna. Dentre as funções destes profissionais estão traçar um perfil sobre as pessoas que fazem parte da família do paciente, o local de moradia, renda familiar, formação, profissão e situação empregatícia. Identificar a presença ou não de amigos, familiares ou cuidadores, para poder entrar em contato com essas pessoas em situações apropriadas. Orientar e encaminhar pacientes ou familiares para os locais adequados às suas necessidades sociais e financeiras. Auxiliar em questões relacionadas à guarda ou registro de filhos, testamentos, regularização de uniões, obtenção de tutelas, na regularização de documentos e solicitação de benefícios. No final da vida, à medida que a doença progride, o paciente se torna menos capaz de realizar trabalho e suas atividades de vida diária. Assim, alguns benefícios e auxílios previstos em lei para pessoas nessa situação são: o saque do Programa de Integração Social, conhecido como PIS, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. O PIS é um valor em dinheiro acumulado pelos trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988. O PASEP é um valor acumulado para funcionários públicos federais, estaduais e municipais. Vale destacar que em 2020 o saldo das contas individuais do PIS-PASEP foram para o FGTS. O FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um saldo acumulado pelo tempo de trabalho. Através do FGTS, é possível sacar os valores do PIS-PASEP em caso de doenças graves. O auxílio-doença, que é o auxílio direcionado às pessoas que ficarem incapacitadas para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, e os critérios para o recebimento são: a incapacidade para trabalho ou atividade habitual comprovada pela perícia do Instituto Nacional de Seguro Social, conhecido como INSS, cumprimento de carência de 12 contribuições mensais e ter a qualidade de segurado. O valor do benefício depende das contribuições realizadas pelo segurado no passado e, em média, a pessoa leva 45 dias para recebê-lo após a aprovação. Cabe destacar que a solicitação deve ser realizada dentro de 30 dias do afastamento do trabalho. Caso a solicitação seja feita após esse prazo, o benefício será concedido a partir da data do pedido. Aposentadoria por invalidez, quando é constatado através de perícia médica que a incapacidade para exercer a sua atividade é total e permanente. O perito do INSS pode converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Os critérios seguem os mesmos exigidos pelo auxílio-doença. Destacamos que tanto para o auxílio-doença quanto para a aposentadoria por invalidez, o acometimento por algumas doenças não exige período de carência para a concessão do benefício. A lista destas doenças é atualizada a cada 3 anos e dentre elas estão neoplasia maligna, paralisia irreversível incapacitante, tuberculose ativa, AIDS, doença de Parkinson e doença grave no fígado. Benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, garante um salário mínimo por mês à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não ter capacidade de manter a si mesmo ou a família não tem como mantê-lo. É importante observar que, pela lei, para conceder o benefício, família é aquela constituída pela pessoa doente para quem for solicitado o auxílio, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros,
os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Também considera-se a renda mensal como sendo igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, até R$ 261,65 por pessoa da família. Para a pessoa poder receber o BPC, é preciso o CPF dela e dos membros da família, além de registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A inscrição no Cadastro Único pode ser feita no Centro de Referência de Assistência Social, conhecido como CRAS, mais próximo. Além desses, o INSS pode solicitar procuração ou termo de representação legal, documento de identificação com foto e CPF do procurador ou representante, se houver, documentos que comprovem deficiência, por exemplo, atestados médicos e exames, documentos para atualização de cadastro ou atividade. Esse auxílio pode ser solicitado pela internet no site do INSS. Pode ser sacado em até 45 dias após aprovado. Vale lembrar que não é necessário ter contribuído com o INSS para o recebimento deste benefício. Quando a pessoa falece, mesmo em meio à dor da perda de um ente querido, a família precisa providenciar documentos para tornar possível o sepultamento ou cremação da pessoa. Há alguns documentos importantes nesse momento para o registro do óbito no cartório são: declaração de óbito preenchida e assinada pelo médico, documento de identificação da pessoa falecida, podendo ser RG, certidão de nascimento ou de casamento, o estado civil do falecido e o nome do cônjuge. Em caso de união estável, é preciso apresentar a escritura pública para comprovação, endereço do falecido, local de óbito, nomes completos e idades dos filhos vivos do falecido, relação de bens imóveis escriturados deixados pelo falecido e o testamento, local de sepultamento, ou seja, cemitério ou crematório, e o município onde está localizado. Os procedimentos funerários apresentam custos elevados. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o valor dos caixões pode variar entre R$ 147,00 e R$ 12.000. Em Porto Alegre, varia entre R$ 500,00 e R$ 2.300. Esses valores podem alterar conforme a altura e peso da pessoa, se é adulto ou criança, e se são simples ou mais luxuosos. Além dos caixões, existe o custo com o cemitério, transporte do corpo, serviço de tanatopraxia, que é quando a equipe da funerária prepara o corpo, veste e maquia a pessoa para o velório. Todos eles aumentam os valores a serem gastos pela família. Assim, para aquelas que não possuem condições financeiras de arcar com os custos, é garantido por lei o direito ao funeral social. No município de Porto Alegre, existe o sepultamento gratuito municipal, que inclui o translado do corpo, a urna, o tempo de despedida para a família e o sepultamento. Este benefício faz parte do auxílio funeral e é destinado à pessoa que comprove renda inferior a 2 salários mínimos e que o falecido tenha residência comprovada em Porto Alegre. Na cidade de Pelotas, desde 2003, existe o Sistema Funerário Municipal, regulamentado por lei. Nele está previsto que as funerárias têm por dever oferecer 5 tipos de serviços funerários, desde os mais simples e de valor mais baixo até os mais requintados e de valor mais elevado, sendo obrigatória a prestação de serviços à população carente. O funeral para a população sem condições inclui uma mortuária sem visor, 4 alças fixas e lenço para o rosto. Em relação aos funerais, existe o auxílio funeral. Ele é um benefício previsto em lei e de competência da esfera federal e municipal. As pessoas que podem solicitá-lo são dependentes e viúvos de servidores públicos federais, municipais ou estaduais, de acordo com a lei de cada município, dependentes e viúvos de militares e famílias de baixa renda ou que recebam algum benefício de programas sociais. Os documentos necessários são cópia da certidão de óbito do servidor, cópia da carteira de identidade e do CPF do requerimento familiar ou terceiro, nota fiscal original da funerária que esteja nominal ao requerente, familiar ou terceiro, número da conta bancária, nome do banco e agência do requerente, familiar ou terceiro, e no caso de familiares, certidão de casamento em caso de cônjuge, certidão de nascimento no caso de filhos e no caso de companheiro, a comprovação da união estável. O prazo para solicitar esse auxílio é de 30 dias após o óbito. Após a morte, alguns membros da família têm direito a solicitar auxílios que garantam seu sustento.
desde que algumas condições junto ao INSS tenham sido respeitadas pela pessoa falecida e que a família atenda a algumas exigências. Dentre estes benefícios estão: pensão por morte urbana ou rural, que é uma pensão para dependentes do trabalhador urbano ou rural falecido, que na data do óbito possuía qualidade de segurado, recebia benefício previdenciário ou já tinha direito a algum benefício antes de falecer. Tem direito a solicitar essa pensão cônjuge ou companheira, desde que comprove casamento ou união estável, filhos, enteados e irmãos, desde que possuam menos de 21 anos de idade, salvo se houver invalidez ou deficiência. Os irmãos devem comprovar dependência financeira. Os pais, desde que comprovem dependência financeira. Para solicitar esse benefício, é necessário procuração ou termo de representação legal, documento da identidade com foto e CPF do procurador ou representante, se houver. Documentos pessoais dos dependentes e do segurado falecido, bem como a certidão de óbito. Documentos referentes às relações previdenciárias do segurado falecido. Exemplo: carteira de trabalho e previdência social, conhecido como CTPS, certidão de tempo de contribuição, conhecido como CTC, carnês, documentação rural, etc. Documentos que comprovem a qualidade de dependente. Os dependentes têm até 90 dias após a morte do ente para solicitar esta pensão. O outro benefício é o salário maternidade. Ele é destinado à pessoa que se afasta de sua atividade por motivo de nascimento de filho, mesmo que a criança não sobreviva, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Pode solicitar esse benefício a empregada microempreendedora individual, também conhecida como MEI, pessoa desempregada, desde que mantenha qualidade de segurado, empregada doméstica, empregada que adota criança, também em caso de falecimento da segurada, empregada que gerem direito a complemento de pagamento para o cônjuge viúvo. Para solicitá-lo é necessário procuração ou termo de representação legal, documento de identificação com foto e CPF do procurador ou representante, se houver, documentos pessoais com foto, documentos referentes às relações previdenciárias, por exemplo, a carteira de trabalho e previdência social, também conhecida como CTPS, certidão de tempo de contribuição, também conhecida como CTC, carnês, documentação rural, etc. Em caso de parto, comprovar por meio de atestado médico e certidão de nascimento ou da criança que nasceu morta. Em caso de aborto não criminoso, comprovar por meio de atestado médico. Em caso de adoção, comprovar por meio de termo de guarda ou certidão nova. O benefício deve ser solicitado caso a pessoa esteja empregada a partir de 28 dias antes do parto, e em casos de desemprego, a partir da data do parto. Para aborto ou adoção, deve ser solicitado a partir das datas desses fatos. Por fim, lembramos o quão importante é as pessoas conhecerem seus direitos. Seja quem vive com a doença e a situação de terminalidade, seja pais ou mães, esposas ou esposos, filhos ou filhas, irmãos ou irmãs. Quem passa pelo final da vida e quem perde alguém, convive com as incertezas, o medo e a dor. Ter o mínimo de condições sociais e econômicas, tornando alguns recursos mais acessíveis, pode assegurar que esses processos sejam enfrentados com menos sobrecarga, menos gastos e de maneira mais confortável. Por hoje era isso, pessoal! Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima semana!